Bom dia aos irmãos, feliz sábado a todos. É bom podermos estar aqui mais uma vez. Também agradecemos a presença daqueles que estão conosco aqui através do Instagram. Nós estamos com a nossa transmissão ao vivo, como nós tivemos na semana passada. Sejam todos bem-vindos. É bom tê-los aqui conosco também. E o nosso vídeo será disponibilizado em breve também no YouTube. Então, dentro de pouco tempo, o nosso vídeo estará sendo disponibilizado também no YouTube. Aqueles que quiserem compartilhar o vídeo. Eu gosto muito das palavras do pastor Wanderson Domingos, que ele diz o seguinte: nós devemos viralizar a esperança. E é isso que Deus está nos chamando, né? Para nós viralizarmos a esperança. Nós pedimos também àqueles que não se inscreveram também no nosso canal, que possam se inscrever no canal aqui da nossa igreja. Nós teremos, pela graça de Deus, alguns eventos, e é importante todos nós estarmos inscritos no canal aqui da igreja também. Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós pedimos aos irmãos, assim como nós fizemos na semana passada, quando os irmãos forem colaborar conosco através de uma opinião que possa esperar que o senhor está levando diante de você o microfone, para que o seu áudio possa sair também na nossa transmissão, beleza? Desde já nós agradecemos a presença de todos e contamos também com a participação de todos. No próximo sábado nós teremos um novo irmão aqui conosco, dirigindo a palavra, estudando conosco também a lição. E é bom nós irmos acostumando para que os demais irmãos possam participar conosco também do estudo da lição. A nova aliança, lição de número 10. O verso para memorizar se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Mazinha até leu no início da escola sabatina. Alguém poderia ler para nós, por favor? Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ana vai ler para nós. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Interessante que o Senhor fala que vem dias que ele firmará o quê? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que é mesmo essa nova aliança? O que é a nova aliança? Gostaria de ter a participação de todos. Quem poderia colaborar conosco? O que é mesmo essa nova aliança? Quem poderia colaborar conosco? Interessante que esse termo nova aliança aparece justamente pela primeira vez aqui em Jeremias. E a nova aliança nada mais é do que o cumprimento de todas aquelas promessas que Deus havia feito lá atrás naquelas outras alianças. Nós vamos ver no decorrer do estudo dessa manhã como que todas as outras alianças que Deus fez com o seu povo, desde Noé, desde Adão e Eva, lá no Éden, quando Deus firma aquela aliança com eles, depois infelizmente eles caíram, Deus então reafirma aquela aliança, confirmando com eles que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, até então o aparecimento de Cristo. Nós vamos ver isso claramente no nosso estudo de hoje. Essa nova aliança, todas essas alianças se cumprindo na nova aliança, que é justamente o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas promessas que Deus havia feito para o seu povo lá no passado, cumprindo na pessoa de Jesus. Isso nós vamos ver claramente através do nosso estudo. Eis aí vem dias. Interessante essas palavras do Senhor. Jeremias capítulo 31, do 31 até o 34. Jeremias capítulo 31, do 31 até o 34 tem alguns tópicos aqui bastante importantes. Eu gostaria de destacar aqui com os irmãos. Deus fala que firmaria uma nova aliança. Ele fala também que no versículo 33, porque essa aliança firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles imprimireis as minhas leis e no coração as escreverei. Então essa aliança, essa nova aliança que Deus estava querendo passar para o seu povo, era um pouco diferente. Os termos eram o mesmo, a essência dela era a mesma, mas ela era um pouco diferente daquela aliança que Deus havia feito com o seu povo no ano passado, que o povo estava focado muito
na aliança externa, na lei externa, apenas nas tábuas da lei. E agora Deus queria fazer com que a sua lei fosse imprimida, fosse escrita no coração e na mente. Veja como é totalmente diferente. O que levou o povo cativo para a Babilônia? Interessante quando Deus dá essa profecia aqui para Jeremias. Alguns já haviam sido levados cativos para a Babilônia. E agora a partir do capítulo 31, 32 e 33, Deus então estava reafirmando com o povo, estava prometendo para o povo que ele os traria de volta e que firmaria essa aliança novamente com eles. Era isso que Deus estava falando. Julimar? Marcelo, é interessante que muitas pessoas falam com a gente que por não creem, né, na veracidade do Antigo Testamento, como ele sendo ainda vigente, diz que nós seguimos a antiga aliança, né? E nós estamos agora sobre a nova aliança. Mas ambas as alianças eram ratificadas de que maneira? Com sangue. O sangue de animais, nós vamos ver na parte de quinta-feira lá e tal, que representava o sangue de Cristo. Cumpriu-se em Jesus. A plenitude da nova aliança, podemos dizer assim, né? Aqui deixa claro o texto o seguinte: quando Deus diz que imprimirei as minhas leis na tábua do teu coração, todas as vezes que Israel pecava e transgredia a lei, era necessário que Moisés erguesse as tábuas, né, de pedra para mostrar: olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tal como o teu próximo. Quando Deus diz que imprimirei as minhas leis e as escreverei na tábua do teu coração, e ele diz mais que não precisará ninguém ensinar outro. Em qualquer civilização que a gente percorrer, todo mundo vai saber que matar é pecado, roubar é pecado. E há punições entre tribos, né, entre essas pessoas que vivem em lugares remotos, onde o Evangelho ainda não chegou para ser apresentado a essas pessoas, o Evangelho eterno, mas elas sabem alguns princípios da lei de Deus que é errado fazer. E dentro do seu convívio deles sabem que é errado, porque Deus está, pelo menos em parte, para essas pessoas que não têm o conhecimento total, como vai falar aqui em Romanos, Paulo vai falar em Romanos em relação aos gentios. Se nós pudermos ver aqui Romanos, versículo 12, eu vou abrir rapidamente aqui, eu acho interessante esse texto. Fique à vontade, irmão. Rapidamente eu vou... Romanos 2... versículo 12 em diante, Paulo fala assim, versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, sem ter o conhecimento total da lei, do decálogo dado lá no Sinai, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Então, a punição, mesmo que eles não tiveram conhecimento total, mas eles vão saber o que é certo e o que é errado, perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, o verso 13. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aqui não tem nada a ver com, a nova aliança não tem nada a ver com quebrar a lei de Deus. Aqui diz que os simples ouvintes da lei não são justos, mas aqueles que são praticantes da lei hão de ser justificados. Aí o verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu quê? Coração. Testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui fica bem claro que a lei de Deus é para todos, mesmo aqueles que não têm conhecimento de toda a lei de Deus, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Se pecaram sem lei, perecerão, mas se pecaram também com conhecimento da lei, também serão julgados. Então aqui fica muito claro isso, né? E justamente a quebra da aliança foi justamente porque o pessoal transgrediu a lei, né, Julimar? Eles quebraram a lei, quebraram aquele pacto que fizeram com Deus, então eles quebraram a aliança.
O que aconteceu com eles? Foram levados cativos. Mas interessante que a aliança sempre foi baseada na graça, sempre foi baseada na misericórdia. Eu gosto muito do final do capítulo 30, do versículo 34, do capítulo 31 de Jeremias. Aqui fala assim, ó, capítulo 31, versículo 34, apenas o final aí. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então nós vemos aí a graça, nós vemos a misericórdia de Deus. Ela é bastante clara. Muitas vezes nós dizemos que nós vemos a graça e a misericórdia só lá no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vemos bastante claro, é bem nítido, vermos a graça e a misericórdia de Deus. Interessante, nós temos o texto lá de Mateus também, no capítulo 5, em que Jesus fala, né, que ele não veio fazer o quê? Ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Cumprir não no sentido de que Jesus veio, cumpriu, a lei deixou de existir, não. Ele veio cumprir no sentido de obedecer a lei. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio obedecer a lei. Obra do coração. Pode falar, Gilmar. Aqui em Mateus 5, quando ele fala que ele veio cumprir, a palavra que é plerou, veio completar aquilo que faltava, né? Mas a essência da lei, tanto é verdade que Jesus diz assim no Sermão do Monte: observaste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou. Então Jesus estava quebrando a lei de maneira nenhuma, estava mostrando até mais. Ele estava ampliando a lei, né? Pelo contrário, né? Exatamente, né? Muito bem, Gilmar. Obra no coração. A nação judaica, ela se preocupou bastante, principalmente depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, com essa questão das obras. Ela focou muito nas obras e esqueceu a essência da lei. Esse foi o erro da nação. Porque o que levou a nação cativa? Eles transgrediram a lei, adoraram ídolos, aboliram o sábado, e agora isso levou eles cativos para a Babilônia. Isso levou eles cativos. Quando eles retornaram de lá, só para nós termos uma ideia, os judeus eles colocaram mais de 100 regras só com a observância do sábado. Colocaram mais de 100 regras. Ou seja, eles estavam vivendo a letra da lei, mas deixaram de viver a essência da lei. É por isso que Deus chama a atenção deles lá em Isaías 58, a respeito do jejum. Qual é o verdadeiro jejum? Porque o pessoal estava preocupado em guardar o sábado, é claro que isso é importante. O pessoal estava preocupado em não matar, não roubar, mas se o irmão necessitado estava ali precisando da ajuda deles, eles não estavam dispostos a fazer isso. Se tinha um órfão precisando de uma ajuda, eles não estavam dispostos a ajudar. Entendeu? Como é que o povo estava longe daquilo que Deus queria, do ideal que Deus queria para eles? Estavam preocupados com a letra da lei, mas esqueceram a essência da lei, que é o amor. A irmã Leda, espera aí, irmã Leda, fala no microfone, por favor. Tem uma coisa que é interessante aí, nesse comentário seu também, é exatamente isso, é os ajeitos na lei. Jesus ali mostra também do honrar pai e mãe, na lei de Moisés era passivo de morte. E o que eles faziam? Não, você vai lá, leva uma oferta ao sacerdote, está tudo bem. Então são os ajeitos que também nós temos dado na lei. Isso pode, isso aqui não. Jesus, Deus é amor, é graça. Não, isso aqui, então, isso nós devemos também estar atentos, porque assim como eles faziam ajeitos na lei para se beneficiar, porque aquela oferta ficava mesmo era para o sacerdote. Então nós também às vezes temos feito isso, esses ajeitos para nossa comodidade, para aplacar nossa consciência. Verdade. Julimar? Ele elogiou os fariseus, os líderes religiosos. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Eles eram fiéis a Deus nesse sentido. Eram zelosos no tocante aos dízimos e ofertas. Mas aí Jesus disse para eles assim: vocês dão o dízimo de tudo isso. Isso é muito bom. Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. Então, essa questão da misericórdia, da justiça, eles estavam passando de largo. Então, trazendo para nós hoje, não, eu guardo o sábado, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas,
Mas em relação às outras coisas, como você falou, será que como órfão, viúva, alguém está necessitado, a gente já quebrando o coração, a gente tem a mesma disposição, mostrando zelo para com as pessoas? Precisamos ver a essência da lei. É interessante essa analogia que Deus faz aqui, né, Junimar? Comparando a sua igreja, o seu povo, nós como seu povo, como aquela Ana, aquela mulher infiel, que sempre está traindo o marido, e o marido, por amor àquela esposa, sempre recebendo ela de volta. É interessante essa comparação que ele faz aqui, né? Oséias e com a sua esposa, e eu achei muito bonito o capítulo 2 de Oséias, no versículo 19, aqui fala assim, ó: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Interessante que despojar é casar. Então Deus fala que por 2 vezes: casarei contigo, casarei contigo. Então Deus mostrando a sua fidelidade para conosco, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, somos nós que quebramos, que rompemos com essa aliança, comparando aqui com o casamento, né, irmã Natalina? Muitas vezes é isso que acontece. Interessante que o texto lá de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Deus fala que quer tirar de nós o quê? O coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne, para nós justamente vivermos a essência da lei. A antiga e a nova aliança. O que é então a antiga e a nova aliança? O que é então? Tem um texto muito bonito aí de Isaías 56, 6 e 7. Vamos ler? Alguém poderia ler para nós? Isaías 56, 6 e 7. Isaías 56, versículos 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os teus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lá na antiga aliança, Deus fez essa aliança só com o seu povo, só com o povo de Israel lá no passado. Essa aliança Deus queria fazer só com o povo de Israel lá no passado. Essa aliança Deus queria fazer com quem? Todos os povos, aqueles que chegarem a mim. Deus escolhe uma nação, escolhe um povo para ser os seus representantes aqui nessa terra. Nós já estudamos sobre isso em algumas lições passadas. Mas Deus firma essa aliança. Aqueles que quiserem entrar em aliança com Deus, esse convite é estendido a todos. O convite é estendido a todos. Ao estrangeiro, aqueles que vierem, porque essa minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo de Jerusalém não era só para os judeus. O templo era para todos os povos, todos aqueles que quiserem e chegarem a mim. Só para nós termos uma ideia, porque nós vemos como isso é verdade. Quando Jesus foi morto, naquela sexta-feira, ali em Jerusalém, os historiadores falam que a cidade estava repleta de pessoas, e tinham pessoas de todas as nações que estavam ali presentes para comemorar a Páscoa, vindo adorar justamente esse Deus, entrar em aliança com o Deus que nós conhecemos, com o Deus verdadeiro, com o Deus de Israel e que é o Deus de todos nós. Então o convite é estendido a todos. O convite não foi só para a casa de Israel. Então, o apóstolo Paulo fala da aliança superior, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Por que então aliança superior? O que tinha de diferente nessa aliança, aqui na nova aliança, para a aliança que Deus havia feito com o seu povo lá no passado? Qual é a diferença então? Será que essa aliança realmente ela é superior? Não, mas é porque o problema não era a aliança em si. O problema foi a infidelidade do povo. Então, para mim... A irmã Leda, fique à vontade. Ela se tornou, colocada como aliança superior, porque a aliança
a antiga aliança, ela era representada, Jesus era representado pelo sacrifício de animais. Ele era, né? E aí, quando Jesus veio, ele se cumpriu aquela sombra, né? Se cumpriu aquilo que estava sendo apresentado. Ou seja, a humanidade compreendeu melhor na sua intensidade, na sua integralidade, o plano da salvação, porque ele se cumpriu o que estava sendo mostrado a eles de uma forma didática, para que eles compreendessem o que haveria de acontecer, como que seria o Salvador. Só que os animais, eles não tinham em si o poder para perdoar pecados. Já na nova aliança, Jesus vem como cordeiro, como sacerdote, e aí todos os rituais do santuário terrestre, ele ficou para trás. Ele já não necessitava mais. E aí que entra, né, que foi abolida a lei cerimonial. Por quê? Porque se cumpriu toda aquela didática que eles, né, que vinham acontecendo na antiga aliança, não precisava mais, porque Jesus veio e assumiu o lugar daqueles cordeirinhos que morreriam se ele não viesse, e agora ele passa a assumir o nosso lugar, dando-nos a oportunidade do perdão dos nossos pecados, enquanto que os animais não podiam perdoar pecados. Exatamente, ele apontava para algo maior, né? Eu gostei muito da ilustração que eu ouvi ontem, e ela cabe muito bem aqui, nesse termo aqui. Hoje está bem comum as pessoas se conhecerem pela rede social, não é isso? Facebook, pelo Instagram, e começa ali um bate-papo. As pessoas vão se conhecendo, mas conhecendo apenas virtualmente, né, galera? Aí conhece através de fotos, conhece, um conversa com o outro, então você consegue ouvir a voz da pessoa. Muitas vezes a pessoa até manda um vídeo para você consegue conversar com ela através de uma chamada de vídeo. E uma pessoa atraente, uma pessoa que chamou a sua atenção, você gostou bastante daquela pessoa, mas depois você marca um encontro com aquela pessoa. Aí vocês se conhecem pessoalmente. E você descobre que aquela pessoa é muito mais bonita ainda, é muito mais interessante do que virtualmente que você conhecia lá atrás. Então, aqui é a nova e antiga aliança. Todos aqueles ritos, tudo aquilo que acontecia lá no passado, apontando para algo maior, que era justamente Jesus, apontando para Jesus, o Deus que viria, que se revelaria grande, maravilhoso, muito maior do que todos poderiam imaginar, na sua plenitude, e agora ele estava aqui, se revelando à humanidade, vindo aqui para cumprir tudo aquilo que já havia apontado para ele lá no passado, em todas aquelas alianças que Deus havia feito. Como eu disse no início, essa aliança superior aqui é o cumprimento das promessas de todas aquelas alianças que Deus havia feito para o seu povo lá no passado. Quando Deus fala que mandaria para Adão e Eva o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, quando Deus fala que faria da descendência de Abraão como as estrelas do céu, quando Jesus vem aqui neste mundo, essas promessas então são cumpridas, porque através de Jesus nós nos tornamos o quê? Filhos de Abraão. E quando Jesus veio aqui neste mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, o que ele fez? Esmagou a cabeça da serpente. Então veja, aquelas promessas que ele havia feito lá atrás, da aliança que ele havia feito com o seu povo lá no passado, na pessoa de Jesus, essas promessas então são cumpridas. Amém? Essas promessas são cumpridas. E voltando para o santuário, quando nós vemos o santuário, a irmã Leda falou que essas leis foram abolidas. Na realidade, a lei cerimonial ela não foi abolida, porque Jesus está ministrando por nós lá no santuário celestial. Jesus ele está agindo lá por nós hoje como o cordeiro, aquele cordeirinho que seria sacrificado, ele apresentando então as marcas nos seus pés, nas suas mãos, como aquele que veio e morreu por nós, está agindo por nós lá também como nosso sumo sacerdote. Então nós vemos, apenas foi transferido. Nós não precisamos mais sacrificar o cordeirinho aqui no santuário terrestre, porque nós já temos o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que já morreu por nós de uma vez por todas.
E Ele está ministrando por nós hoje, não no santuário terrestre, mas está ministrando por nós no santuário celestial. O santuário e a nova aliança, para nós concluirmos então, nós já até adentramos nesse assunto. Eu gosto muito daquele texto de Mateus 27, versículo 51, que quando Jesus morre naquela sexta-feira da tarde, por volta de 3 horas da tarde, o véu do santuário, então ele rasgou-se de alto a baixo, e houve então um grande terremoto, e aquele cordeirinho, Janison, que estava ali para ser sacrificado, nós até estudamos há pouco tempo sobre isso, né, Janison? Aquele cordeirinho que estava ali há pouco tempo, para ser sacrificado ali naquela hora, às 3 horas da tarde, com aquele terremoto, aquele cordeirinho fugiu, porque não era mais necessário aquele sacrifício, porque o Cordeiro de Deus, como eu disse, já havia morrido por mim e por você, por Adão e Eva, por Abraão, por Jacó, por Isaac, por Davi, por toda a humanidade, de uma vez por todas. Então não era mais preciso sacrificar o cordeirinho. O cordeirinho não precisava mais ser imolado, não precisava mais ser degolado, porque o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Interessante que João faz questão de repetir essas palavras de João Batista por 2 vezes lá no Evangelho. Por 2 vezes ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por 2 vezes ele fala isso, confirmando então Jesus como sendo aquele, como Messias, aquele que viria e que carregaria os nossos pecados e que morreria por nós ali na cruz do Calvário. Os irmãos querem fazer mais alguma colocação? Fala no microfone, por favor, Silmar. Fala assim, o interessante naquela época também, que era necessário uma pessoa para interceder pela pessoa, né, quando cometia algum pecado. E agora, depois da morte de Jesus, nós não precisamos de alguém para interceder, porque nós vamos diretamente a Jesus. Nós não precisamos de um intercessor humano, né, Silmar? Lá precisava de um intercessor humano, de um sacerdote para estar intercedendo, do sumo sacerdote, uma vez por ano, para estar intercedendo em prol do povo. Agora não era preciso mais, porque nós temos o sumo sacerdote que está diante do Pai, intercedendo por nós, então nós podemos ir direto a Ele. Eu gosto muito daquela música do Luiz Cláudio, uma música bem antiga, que agora nós podemos ir aos santos dos santos. Eu posso entrar aos santos dos santos, fazer minha petição. Nós podemos entrar agora aos santos dos santos. Naquela época não era possível. O povo só podia ficar no pátio do templo. Não podia entrar nem no santo nem no santíssimo. Agora nós podemos entrar no lugar santíssimo. Por quê? Porque nós temos o grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus. Julimar? Na verdade, só pegando um gancho do que o Silmar falou, me fez lembrar de um texto de Hebreus, eu não me lembro aqui, se é no capítulo 8, que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fazendo uma comparação aqui, né? Ele é sacerdote para sempre. Interessante, Melquisedeque é o primeiro sacerdote que é mencionado na Bíblia, né? E a Bíblia também faz essa comparação com Jesus e Melquisedeque. Que Deus nos abençoe então, que nós possamos colocar Jesus como sendo aquele que morreu, sacrificou-se por cada um de nós e que é o nosso sumo sacerdote que está lá no céu intercedendo por nós. Nós não precisamos de homens para interceder por nós, porque nós já temos o grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a sua presença, a sua colaboração, e que no próximo sábado possamos estar juntos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós.